Na última década, o Brasil tem apresentado as condições necessárias para que determinados nichos específicos de mercado possam ser aproveitados para montar o próprio negócio. Quer seja na área de educação, na área de saúde, na área do lazer, o pessoal da terceira idade, ok? Que são muito carentes quanto à assistência em determinadas áreas de suas necessidades. Por isso, o Zona de Desenvolvimento aborda nessa questão uma das estratégias fundamentais para que tu possa enveredar por esse caminho que diz respeito às franquias. As franquias atualmente têm tido um crescimento astronômico, sobretudo a partir de 2010. E é por isso que nós escolhemos como tema central desta edição do Zona de Desenvolvimento a franquia. E os detalhes você pode acompanhar a seguir. Investir numa marca já conhecida, sem correr o risco de perder grandes investimentos. Essa é uma das vantagens do mercado de franquias, setor que cresce mais de 15% ao ano no Brasil. Mas para garantir o sucesso da iniciativa, é necessário seguir alguns passos, como estudar o mercado em que se pretende atuar, conhecer o público-alvo e o local onde o ponto será instalado. Por outro lado, empresas que estão se destacando no mercado local começam a marcar presença em outras regiões. A diferença com relação às franquias é que a administração fica por conta dos proprietários. No programa desta semana, saiba a diferença entre essas duas estratégias e qual é a melhor para você investir. Iniciando este primeiro bloco do nosso programa, nós vamos desenvolver aqui um tema fundamental para você, para esclarecer e te ajudar a montar o teu próprio negócio. Como você sabe, o tema desta edição diz respeito às franquias. E para desenvolver esse tema, nós estamos aqui com um especialista, um consultor renomado, tanto aqui no Amazonas quanto no Brasil, que trabalha exatamente com a questão das franquias, que é o Jorge Kemmel. Jorge, é uma satisfação ter você aqui em nosso programa. Obrigado, professor Campos. Para nós aqui é importante participar do Zona de Desenvolvimento e esclarecer o empreendedor a respeito do sistema de franchise, né? Franchise é um sistema interessante de negócio. E aí, Jorge Kemmel, a partir de agora Kemmel, é uma responsabilidade grande nossa, porque há uma expectativa grande neste programa, é uma responsabilidade grande, porque é uma expectativa muito grande dos nossos telespectadores para entender melhor o que é franquia, como está esse mercado. E aí eu começo essa discussão com você, pedindo para analisar a diferença entre franchise e franquia. Bem, franchise é um sistema de negócio. É um sistema de negócio em que são envolvidas algumas partes. Franquia é o negócio propriamente dito, é a unidade de negócio. Então, franchise é um sistema em que está envolvido alguém que criou uma marca, um franqueador, desenvolveu, trabalhou, através de erros e acertos, burilou o negócio dele. Um restaurante, por exemplo. E do outro lado, o franqueado, que é aquele parceiro comercial, aquele empreendedor que está em determinado território e que, através de um contrato, essa parceria ela é vinculada a um contrato, ele compra esse negócio, e vai distribuir o produto ou serviço naquela região. Certo. Então é um sistema vantajoso para o franqueador, que ele desenvolve rapidamente a sua marca e expande os seus negócios, e para o franqueado, num primeiro momento, ele já se utiliza de um negócio trabalhado já, testado ao longo dos anos. Podemos dizer então, Kemmel, que é uma marca que deu certo, que já passou por aquela fase de teste quanto à sua aceitabilidade, quanto à sua forma ou estratégia de inserção no mercado, portanto, eu imagino que os riscos sejam menores para aquele que quer, enfim, explorar um determinado nicho do mercado e ver na franquia como uma grande opção. Então, Kemmel, como é que está esse mercado aqui em nossa região? Como é que está esse mercado aqui no Brasil? Bem, é um mercado que cresce todo ano pelo menos a 2 dígitos. Em 2011, o crescimento foi em torno de 16%. Não foram fechados os números de 2012, mas se espera pelo menos um número parecido. É um mercado que fatura
anualmente aí, faturou em 2011 88 bilhões. Bilhões. Se espera que em 2012 agora, fechando os números, se chegue a mais de 100 bilhões de dólares, com 2.000 redes, né, estabelecidas no mercado. A gente percebe que o crescimento do Brasil, um PIB um pouco menor, e esse mercado sempre cresce a 12%, 13%, 15%. Então é um mercado em plena expansão, que não foi afetado pela crise financeira recente que o Brasil e o mundo está passando, né? Então é vantajoso se olhar muito para esse tipo de negócio. Na região nós temos também amplo crescimento, né? Em virtude da expansão dos shopping centers, né? Mais de 90% dos negócios em shoppings são negócios franqueados. Os operadores de shopping buscam esses lojistas, que são marcas mais maduras, né? São marcas que já testaram o seu negócio, que já estão, em termos de gestão, um pouco mais trabalhados. Então é um negócio que tende a crescer mais uma vez em 2013. Né? Se espera muito desse mercado em 2013. O crescimento pode somente ser afetado um pouco negativamente se o PIB crescer um pouco abaixo dos 3%, porque é claro que esses negócios são voltados muito para serviços e comércio, e a massa salarial, né, a renda do trabalhador, ela pode prejudicar um pouco, mas se espera-se muito desse negócio em 2013. Mas, Kemel, eu analiso o seguinte, analisando assim a história do Brasil, nós temos percebido que na última década essas crises, elas não têm nos afetado muito, ou elas são muito passageiras. Então eu penso, meu querido amigo telespectador, que o Brasil e apresenta as condições favoráveis para você pensar com muito carinho nessa condição de montar o teu próprio negócio, tendo como estratégia básica a condição de ser um franqueado. Agora, é claro que você tem que tomar alguns cuidados, né, sobretudo na escolha da franquia. E aí, Kemel, é onde eu quero explorar um pouco o teu conhecimento, no sentido de que cuidados eu preciso ter para escolher um franqueado? E nesse contexto, quais são os riscos existentes aí e que eu preciso ficar muito atento? Perfeitamente. Os riscos do negócio franqueado são menores do que o negócio independente, né? A mortalidade das empresas, né, segundo dados do Sebrae, nos primeiros 2 anos está em torno de 26%. Nos negócios franqueados, essa mortalidade vai de 3% a 5%. É muito baixo. Mas é claro que o risco sempre existe. E o empreendedor, ele precisa, eu costumo comentar que ele precisa seguir 3 regras: informar-se, informar-se e informar-se, né? Ele precisa primeiro fazer uma análise pessoal, né? Analisar o seu perfil empreendedor, para saber as suas características, um negócio que ele se identifique, né? Num segmento que ele, pelo menos, tem interesse nesse segmento. Esse é o primeiro passo. E é claro que no segundo momento, buscar um negócio que dentro da sua região tenha potencial, tenha possibilidade de crescimento, né? Tenha aceitabilidade, demanda pelo público. Mas nesse negócio, o franqueador, sim, ele não ajuda na pesquisa de mercado? Sim, perfeitamente. Ele ajuda, ele tem, é uma das vantagens desse negócio, inclusive, né? Há um suporte inicial para que você consiga fazer uma análise de mercado, uma análise demográfica, uma análise psicográfica do seu público-alvo, a esse suporte. Mas a gente sempre recomenda que o empreendedor também tenha os seus meios de buscar essa informação, né? Visitando negócios semelhantes, visitando concorrentes, buscando informações no IBGE, né? No Sebrae, em órgãos que tenham essas informações, nas associações de classe do segmento que ele quer adentrar. Então esse é um passo importantíssimo, né? Esses suportes iniciais, os bons franqueadores, eles vão fornecer para esse candidato a franqueado. Mas a gente pede que o
candidato ele se aprofunde o máximo possível dentro dessa informação aí, né? Inclusive, Kemer, algumas franquias nesse tocante, e para minimizar os riscos, eles fazem essa pesquisa e inclusive orientam o franqueado quanto ao momento em que ele deve encerrar as atividades numa determinada região geográfica, ok? Então eu vejo que esse é um aporte muito interessante para que os riscos sejam diminuídos e você aumente sobremaneira as chances de sucesso, né? E você comentava a respeito de mais um item que falta, que você precisa chamar a atenção, né, de quem pretende ser um franqueado? Tem algumas informações aí que são necessárias, né? É preciso conhecer o negócio do franqueador. Então, se há uma unidade na sua região, você precisa visitar o negócio. O bom franqueador, franqueador sério, ele vai lhe fornecer essas informações nessa fase inicial de namoro, que nós chamamos de namoro com a marca, né? E nessa fase, assim como no casamento, nessa fase inicial, a informação é muito necessária, porque os contratos são longos. E é preciso que o candidato a franqueado analise os documentos jurídicos, por exemplo. É fornecido pelo franqueador um documento jurídico chamado Circular de Oferta de Franquia, que vai mostrar em linhas detalhadas o que é o negócio, deveres de ambas as partes, os fornecedores desse franqueador, os investimentos financeiros que são importantíssimos aí, que não são muito olhados pelo nosso candidato. Então, Kemer, eu quero fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo e com certeza o nosso querido amigo telespectador deve estar se perguntando, e aí, quanto eu preciso para começar o meu próprio negócio sendo um franqueado? E como você abordou a questão do investimento, nós vamos voltar no próximo bloco tratando exatamente desse assunto.